pouquinho do Paulo Bento. Fala um pouquinho, Paulo Bento, de você, o que você tem feito, né? A gente já se conhece um pouco assim à distância, né? Mas eu acompanho um pouco do seu trabalho, né? Eu sei do quanto que você tem feito a diferença na vida das pessoas. Fala um pouquinho sobre você. Muito bom. O meu nome é Paulo Bento, inspirado aí pelo grande apóstolo Paulo, né? Que minha mãe me deu esse nome aí com inspiração dele. E baseado no que ele fala, não vos conformeis com as coisas deste mundo. E eu sou um cara inconformado, então eu não me conformo com as coisas deste mundo. Então estou sempre despertando mentes, aprendendo sempre, todo dia renovando, inovando e buscando novas formas de entender a mim mesmo e de ampliar a minha consciência e minha percepção. Há 25 anos eu venho desenvolvendo pessoas e ajudando eles a despertarem, porque a partir do momento que nós saímos desse processo de despertar e acordar, de desconstruir e construir de novo, e mantemos nesse ciclo novamente, nós estamos sendo morno. Então, se nós não somos quente nem frio, somos morno. E somos morno, vomitar-te aí da minha boca, né? Então, para não ser vomitado, então eu prefiro ser inconformado. Então eu sou um inconformado constante estimulando pessoas. Minha missão é despertar e expandir mentes e desenvolver talentos nas pessoas. Eu venho fazendo isso. Fui coach da Coca-Cola durante 2 anos, coach da Ambev, da Proeza, da Mineira, JS, Unimed, várias empresas do Brasil e fora do Brasil. E hoje foco especificamente no mercado do B2C, saí um pouco do B2B, agora mais no B2C, focado mais nas pessoas, ajudando eles despertarem, encontrarem e ter essa conexão com o propósito. Esse tem sido o meu trabalho aí nesses últimos 25 anos de vida. Legal. Inclusive você tem um treinamento chamado O Sentido da Vida, né? O significado da vida. O significado da vida. Nós vamos falar O sentido é o mesmo. O sentido do significado. O sentido do significado. Muito bom. O pastor Edmar está ombreando contigo nessa atividade, nessa tarefa, nessa missão. Fala um pouquinho também, pastor Edmar, sobre quem é você. Você, inclusive, tem um livro escrito dentro daquilo que é o seu ministério, que Deus colocou no seu coração. Fala um pouquinho para nós. Bom, o Paulo é um inconformado, né? Eu sou o cara que eu queria muito sair daquela ideia de estar paralisado, né? Da mediocridade. A grande maioria das pessoas acabam vivendo como aquela filosofia do grande filósofo né? Que canta Deixa a Vida Me Levar. Né? Filósofo é bom. Pois é. E o que acontece? Eu percebi que muitas coisas estavam acontecendo comigo, né? E eu comecei muito cedo no ministério, né? Eu, com 22 anos, ainda não tinha muito conhecimento, mas eu fui convidado a cuidar de um pequeno grupo, uma pequena igreja, e ali eu comecei a perceber que eu poderia ser útil de alguma maneira, né? E com o passar do tempo você vai buscando conhecimento. Só que esse conhecimento você não adquire de uma hora para outra. Hoje nós temos uma enxurrada de informações pela internet. Mas quando a gente fala de 30 anos atrás, não era bem assim, né? Então eu comecei aí. 30 anos atrás, falando de 30 anos já como pastor? Exatamente, eu tenho hoje... Pouquinho tempo? Pouquinho tempo. Minha idade. Eu tenho hoje... eu tenho hoje 53, né? Então eu comecei ali próximo... Logo depois que eu completei os 22, eu comecei, né, ali a cuidar de uma pequena igreja no interior do Rio de Janeiro. E aí chegou a hora de estudar. Eu queria mais, né? Eu cheguei a passar em alguns vestibulares no Rio, mas era muito difícil para subir e descer a serra. Eu sou da região serrana do Rio. E aí, Petrópolis, eu sou de Petrópolis, exato. E aí eu tive sou carioca também. Eu percebi. Inclusive tem que ajustar a sintonia, porque se nós dois conversando vai ficar fora. O podcast não tá chiando não, tá, gente? E aqui nós temos dois cariocas e 2 goianos. Exatamente. Olha o X aqui. Exatamente. Muito legal. O Paulo Bento tem um pezinho também no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio. Mora no Rio de Janeiro. Mas tá doido pra voltar pra Goiânia. Ele foi pra lá porque eu vim pra cá, vocês não entenderam. Ele trocou de lugar. Não foi bom essa. Tá voltando. Essa é Tá nova. doido pra voltar. Boa. Doido pra comer piqui com arroz. Pois é. Arroz com piqui. E aí eu, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que aqui tinha um local que eu poderia fazer o curso de teologia, que era um sonho. Eu precisava de conhecimento para ajudar pessoas. E vim para cá, isso há 26 anos, né? 28 anos. Já estou aqui há 28 anos. Vim, me estabilizei em Anápolis. De Anápolis aí
eu me formei e aí pronto, comecei a viajar, sair para outros estados, pastoreei uma igreja, uma denominação, né, enraizada aqui no estado de Goiás durante muito tempo. E aí passou pelo momento mais difícil da minha vida, que todo mundo tem um momento que você se desperta, né? E aí eu passei por um divórcio depois de 21 anos de casado. E no meio cristão, no meio evangélico, né, o divórcio, aliás, eu vou te falar não só no evangélico, mas no meio cristão de modo geral, o divórcio é algo terrível. É como se fosse um pecado sem perdão. Sim. As pessoas... Uma morte em vida, né, pastor? Exatamente. Você é discriminado dentro da igreja, as pessoas... tem igrejas que não deixam nem você falar, oração, nada mais. Você fica excluído literalmente, né? Como se você tivesse sido o próprio Judas. Leproso. Cara, essa palavra é exatamente o que as pessoas passam, né? Então eu sofri isso. E não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me aconselhar. Os amigos se foram, né? A igreja, na época, eu senti que eu fiquei abandonado. Então eu acabei caindo em situações bem complicadas. Até então, descobri uma doença, né, que era rara para a idade. Depois a gente fala sobre isso. E eu falei, eu não posso ficar parado. E aí eu tive um encontro com Deus. Eu não posso me apresentar sem falar isso. Porque no dia 24 de dezembro, eu literalmente ouvi a voz de Deus. E ele me fez uma pergunta. Eu tive que dar a ele uma resposta. Ali, Deus mudou a minha vida. Mudou o meu ministério e o sentido da minha vida. Eu descobri a minha missão naquele dia. Amém. E eu aprendi, a partir dali, que eu precisava cuidar de pessoas que haviam passado pelo que eu estava passando. Meses depois, praticamente um ano depois, eu me caso novamente com uma pessoa que também havia passado pelo divórcio. Só que você pensa, ministério nunca mais. E aí eu fui direcionado por Deus para Family Church, que estava iniciando naquela época, né? E eu participei do primeiro culto ali na Family Church. 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. E ali naquela salinha ainda, com o Delino sentado numa cadeira de plástico, tocando violãozinho, né? Um sonzinho fraco pra caramba. E ele conseguiu se deixar ser usado por Deus, o pastor Mac na época também. E ali começamos a trabalhar juntos. E ele me convidou para cuidar de um ministério onde eu fiquei 4 anos cuidando. Deixei agora, no meio do ano, passei, né, para outra pessoa cuidar. E Deus me direcionou para fazer esse trabalho para fora. Agora não só numa igreja específica, mas levar isso para o Brasil, para o mundo. E hoje a gente tem um projeto online onde a gente faz esse trabalho. E aí pintou a oportunidade de conectar com o Paulo. Falei, cara, a gente está fazendo algo parecido. Vamos conectar. Ele convidou, eu falei, cara, vamos conectar e vamos levar isso, né? Vamos levar essa restauração, essa mudança de mente para as pessoas. E tá dando muito certo, graças a Deus. Então, aí eu escrevi um livro, né, sobre o assunto. E é isso. Acho que essa é uma apresentação.